Assentai-vos, amados irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, glória a Deus, capítulo de número 5, livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Amém? Tenha toda a sua atenção voltado para a palavra de Deus nessa noite, para mais uma porção da palavra de Deus, né? Mais uma porção dela, que você tenha toda a sua atenção voltado para a palavra, para que você seja ensinado, seja orientado pela palavra do Senhor. Capítulo 5, vamos hoje a partir do versículo 14, embora nós voltaremos algumas coisinhas aqui para trás. Um grito fúnebre contra a religiosidade. Do versículo 1 até o versículo 13, um grito fúnebre na generalidade, ainda passa pela religiosidade. E hoje um grito fúnebre, um grito assim de um funeral para um povo hiperreligioso. Como introdução, mais uma vez eu quero dizer para vocês que se alguém pegasse uma máquina do tempo hoje, em pleno século 21, terceiro milênio, se você pegasse uma máquina do tempo e pudesse voltar para esse capítulo 5 de Amós, e você subisse numa montanha e ficasse olhando os israelitas, você ia concluir, você ia fazer o seguinte relatório: que avivamento está acontecendo em Israel? Que avivamento, que povo animado é esse? Que religião forte, que religião dinâmica, que religião avivada. É assim que seria o seu relatório se você conseguisse pegar uma máquina do tempo e fosse para esse capítulo 5. Amém? Vamos pegar o versículo 5 do capítulo 5 para ser o nosso refrão, porque é o refrão. Capítulo 5, versículo 5 diz assim: não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Esse versículo 5 é o texto-chave para interpretar tudo o que está acontecendo aqui. Então, outra vez: não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Verso 4: pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Verso 6: buscai ao Senhor e vivei. Olhe para mim aqui agora, para você ter um entendimento desse texto todo. Então veja: buscai ao Senhor e vivei. Mas não é o que eles iriam fazer em Gilgal, Betel e Berseba? Veja que é uma palavra crítica e pesada do profeta contra a religiosidade, irmãos. Presta atenção nisso daqui. É uma palavra dura do profeta de Deus contra Israel. Buscai a Deus e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Verso 5: não busqueis a Betel. O que é Betel mesmo? Quem se lembra? O que significa Betel mesmo? Casa de Deus. Olha isso aqui, que sério. Não vá à casa de Deus, é o mesmo que dizer isso. Não vá à casa de Deus. Por quê, irmãos? Pastor, o que está acontecendo com eles? O versículo 4 resolve para vocês: buscai-me e vivei.
Ou seja, eles iam na casa de Deus, mas não buscavam a Deus. Buscai ao Senhor e vivei. E depois ele fala, não vá a Betel. A interpretação é muito óbvia. Eles iam a Betel, a casa de Deus, mas não para encontrar Deus, não para buscar o Senhor. Eles entravam e saíam, por isso que eu falei. Quem chegasse lá em Israel, num dia de culto, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 10 vezes, sei lá, você falaria, meu Deus, olha a multidão chegando, olha a multidão entrando e saindo, olha que louvores lindos. Mas não buscavam ao Senhor. Entende? Porque no capítulo 7, o povo vai querer expulsar Amós de lá. O próprio rei vai mandar o Amós embora. Pergunta se ele vai embora. Você iria? Você iria? Eu não iria se o Senhor me mandasse. O próprio rei vai querer expulsar o Amós, nós chegaremos lá. Então nós já tratamos de Betel. Tratamos de Betel. E eu quero tratar um pouco mais com Berseba e Gilgal. Que a ideia é a mesma, vai mudar a roupagem. Vai mudar a roupagem. É pecado ir para a igreja? Não. Mas fazer tudo aquilo sem Deus é mesmo que nada. Porque de repente, algum irmão que já faz um tempo que não vem aqui, de repente bate no peito e fala assim, então eu estou bem, né, pastor? Está bem não. De repente tem um irmão aqui que já faz 30 dias que não vem, né? Aí acha que, olha só, não é isso. É que eles viviam de aparência. Foi o Senhor que mandou ir à casa dele buscar e invocar o nome dele. Foi o próprio Deus. Agora esse povo aprendeu a colocar os pés na casa de Deus, mas não colocar o coração. Eles decoraram ir para a casa de Deus. Eles decoraram esse hábito. Já tratamos disso. Agora vamos ler do versículo 14 para frente. Do 14 para frente. E depois vamos também extrair algumas lições para nós. Verso 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Como o quê? Como eles diziam. Marca essa frase. Aí o Senhor estará com vocês, como dizeis. Marca esse pedacinho da palavra. Aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Na porta ali era no tribunal, que eles pudessem fazer justiça. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Por que José? Também tem uma palavra muito séria aí. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro. Os que sabem plantear, está vendo que é um culto fúnebre? Em todas as vinhas haverá pranto, até na vinha que é lugar de se alegrar, haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Por que o dia do Senhor para eles seria de trevas e não de luz? Sendo que Deus é luz. Como se o homem fugisse diante do leão e encontrasse um urso. Como se entrando em casa, encostando a mão na parede, depois que fugiu do leão e do urso, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor de trevas e não de luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais o holocausto das vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas de vós animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes corra o juízo, olha a justiça, olha o juízo, como águas, e a justiça como ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios de ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não, sim, vocês fizeram isso para o Sicute, vosso rei, para que vossa imagem,
e ao vosso Deus estrela com D minúsculo, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aquele versículo 5, olhe para mim por gentileza. Aquele versículo 5, Betel, Berseba e o Gilgal, é a divisão do profeta aqui. Foi tão legal descobrir isso assim, lendo várias vezes, foi tão legal. Então aquela divisão, Betel, Berseba e o Gilgal, é a divisão que ele está fazendo nesse capítulo. Eu fui perceber isso agora, nessa leitura de agora. Eu percebi essas lições, mas não percebi que o profeta também estava fazendo isso. Ele estava dividindo a mensagem dele de acordo com o templo que eles diziam ser templo de Deus. O Amós está dividindo a mensagem dele em templo de Betel, templo de Berseba, templo em Gilgal, um templo de culto. Era um povo muito cultista, era um povo muito cultuador, esse povo. Então está dividido assim, por isso que o versículo 5 é o refrão do texto inteiro. Então agora a partir do verso 14, vamos trazer então algumas lições. A partir do verso 14, a gente vai ter Berseba. Veja, diga Betel, casa de Deus. Berseba, presença de Deus. Gilgal, herança de Deus, bênção de Deus. É isso que significa, vou repetir para vocês. Betel, casa de Deus. Berseba, presença de Deus. Gilgal, posse, herança de Deus, bênção de Deus. Berseba, foi assim, ó, lá no Gênesis, quando Abraão ouviu de Deus, Abraão fez um altar e invocou o nome do Senhor, e o Senhor disse: eu vou contigo, Abraão, por onde quer que você for. A minha presença vai contigo. O Abraão correu e mudou o nome daquele lugar e deu o nome de Berseba. Eu não vou ler o texto porque vocês já entenderam a lição já. Só vou confiar na mente de vocês. Então o Abraão ouviu a voz de Deus: eu irei contigo, Abraão, minha presença irá contigo. Pá! O Abraão colocou o nome de Berseba. Mais tarde, o filho de Abraão, chamado Isaque, em um certo momento, foi a Berseba, ouviu a voz do Senhor e disse: agora não é mais apenas o Deus do meu pai, é o meu Deus também. Porque ali ele ouviu: minha presença vai contigo, Isaque. Mais tarde, o filho de Isaque, neto de Abraão, também em Berseba, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou contigo, eu vou contigo, não te deixarei, não te desampararei. O Jacó falou: olha, agora não é mais apenas o Deus do meu avô Abraão, não é mais apenas o Deus do meu pai Isaque, é o meu Deus também. E também chamou aquele lugar Berseba, ou seja, Berseba significa que a presença de Deus vai conosco. A presença de Deus está conosco. Agora veja e presta atenção agora aqui, para você pegar a revelação. Era só estar em Berseba que estava garantida a presença de Deus? É só porque você colocou o pé lá em Berseba que era certeza que a presença de Deus estava com você? Sim ou não? Não. Não. Agora vocês vão entender, mas esse povo acha que é assim, Mateus. Entendeu, Mateus? Eles acham que é assim. Por isso que o profeta fala: nem adianta ir para Berseba. Nem adianta. Não é porque colocou o pé em Berseba. O Jacó, antes daquele encontro, já tinha passado por Berseba. Nada aconteceu. Foi na volta da casa do sogro dele que ele disse: não é mais o Deus do meu avô nem do meu pai, é o meu Deus. Você já teve a sua experiência com Deus? Esse testemunho que o irmão Flávio disse aqui no começo do culto, que um dia parecia que o Senhor falava só para ele, que tudo ao redor parou, tudo ao redor acabou, parece que Deus falava diretamente com ele. Eu não me lembro disso. Se alguém me perguntar, se alguém me pagasse 1 milhão, pastor, fala o dia que o senhor foi usado para Deus falar com o Flávio. Pode me dar 2, 3 milhões, nunca vou lembrar. Foi entre ele e Deus, não foi entre ele e o pastor Clóvis. Não foi, foi entre ele e Deus. É isso que o Jacó falou: agora é o meu Deus, a presença de Deus. Só que esse povo de Amós, irmãos, estava achando que era só cantar para Deus.
Era só pisar o pé em Berseba, era só oferecer um sacrifício. É isso que eles estavam achando. E aí vem então o versículo 14: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará o quê? Não é a presença dele aí, tá vendo só? Não é uma questão de ir lá. Busque ao Senhor Deus. Está percebendo, irmão? Está pegando isso aqui? Está pegando no espírito isso aqui, irmãos? Assim o Senhor Deus estará presente. Está vendo como é que Deus está usando o profeta de uma forma pedagógica? O Senhor está usando esse homem de uma forma tão pedagógica, irmãos, como nunca vi. E perceba, no versículo, olha só, no versículo 4, buscai-me e vivei, né? O verso 4, buscai-me e vivei. Verso 6, buscai ao Senhor e vivei, certo? Viram comigo isso aí? Olha que interessante, buscai-me. Tá vendo esse pronome me aí, meu irmão? Tá vendo aí? Esse me, esse oblíquo aí, me. Buscai o Senhor, tá vendo esse outro pronome aí? O Senhor, de novo. Aqui no verso 14 ele fala assim, buscai o bem. Olha só, buscai o bem. Não tem mais a figura do Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Diga prática de vida. Diga procedimento. Uma prática, meu irmão, que condiz com quem você serve. Está entendendo, meu irmão? Uma prática, um procedimento que significa que é uma consequência de se andar com Deus. Percebe que ele mudou o complemento aqui agora. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Deus dos exércitos, o Deus do seu pai, do seu avô Abraão, o Deus estará com você, a presença dele. Não adianta você ir a Berseba, não adianta você fincar o pé lá dentro da igreja, Berseba, não adianta. Mas buscai o que é bom, mude o comportamento, mude o procedimento. Olha o verso 15, aborrecei o mal, amai o bem, e estabelecei na porta. Vai, pratica a justiça. Está vendo isso aí? Olha que o 15 é tão lindo. Aborrecei o mal, pessoal, amai o bem, estabeleça na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Por que ele está lembrando de José? Por que ele menciona José? Não é só por causa do rei que reinava naquela época, o Jeroboão II, uma época áurea. Não é só por isso, como eu falei outra vez. Por que ele lembra de José? Diga Abraão, diga Isaac, diga Jacó. Quem vem depois? José. Por que ele menciona? Por que ele não mencionou Abraão, não mencionou Isaac? Eu mencionei, ele não mencionou. Por que ele menciona o José? Lá no capítulo 37, principalmente o 39 de Gênesis, eu vou falar para não ler, para a gente ganhar tempo. Presta atenção. Lembra que José foi vendido pelos irmãos? Quem se lembra disso? Primeiro José foi jogado no buraco, não foi? Depois José foi vendido pelos irmãos, não foi? Depois José foi colocado como escravo na casa do Potifar, não foi? Depois ele foi jogado na cadeia, não foi? Esse é o capítulo 39. No versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis, ele foi colocado no buraco, e o texto fala assim, e o Senhor Deus estava com José. Perceba. No versículo 19 ou 20, ele foi colocado na cadeia, e o texto fala assim, e o Senhor Deus estava com José. Mais para frente fala que os sonhadores esqueceram de José, mas o Senhor Deus não se esqueceu de José. Lá no capítulo 40, 41, o José é levado para se encontrar com o faraó. Olha o que o faraó disse para José. Em quem mais existiria, habitaria a presença do Senhor Deus?
O Espírito do Senhor Deus, em quem mais? Perceba, a presença de Deus era visível. Está percebendo, irmãos? O José estava vendido primeiro no buraco, depois na cadeia, depois na corte de Faraó. Aonde José estava era Berseba, porque Berseba é a presença de Deus em você. O José falou assim: ó Faraó, o senhor precisa arrumar um homem sábio, um homem habilidoso para administrar esses bens aqui, porque vai acontecer uma coisa terrível aqui, 7 anos de praga, então precisa arrumar um homem. O Faraó falou assim: mas quem mais poderia fazer isso, senão você, José, em quem habita o Espírito do Deus vivo, a presença de Deus. Jovens, adolescentes, José era um menino adolescente ainda nessa época. Por que será que você não poderia também se disponibilizar para Deus, meu irmão, minha irmã? Por que que você não pode hoje pedir perdão para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, pode me usar mesmo no buraco, mesmo na cadeia, mesmo nas dificuldades, conta comigo, Senhor. Não é você ir a um lugar chamado Berseba, é você ser o lugar chamado Berseba. Você ser a Berseba de Deus, onde as pessoas possam dizer: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um servo do Deus Altíssimo. Da boca dele vai sair a palavra de Deus. Quem somos nós nessa noite? Não olha para a minha aparência, não olha para a minha testa frangida, olha para a presença do Senhor e deseja a presença do Senhor. Mude o procedimento, dá tempo ainda, minha irmã, dá tempo ainda, meu irmão. Se você continuar nesse procedimento, nessa mentalidade satânica, nessa mentalidade existencial, nada vai adiantar você estar em Berseba. De nada vai adiantar. Você percebe? Olha o verso 21. Eu aborreço e desprezo as vossas festas. Eu desprezo as assembleias de vocês. Eu não tenho prazer nenhum no culto de vocês. 22. Ainda que me ofereçais ofertas de manjares, eu não me agrado delas. Olha o verso 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, afasta de mim essas canções N's, eu não quero saber disso. De nada valerá cantarmos e louvarmos com intensidade, irmão. Que você seja a Berseba de hoje em dia, que você seja a Berseba do Deus Altíssimo. Portanto, verso 16, portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, 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 e ao lavrador chamarão para o pranto, para o choro, os que sabem prantear. Ele fala, sabe o que ele está falando, irmão? É funeral. Vocês vão continuar assim? Então prepare-se para morrer, preparem-se para desaparecer. É uma lamentação funerária, irmão. É um grito fúnebre. Vocês não querem buscar o Senhor e vivei, buscai-me e vivei, buscai o bem e não o mal, para que vivais. Por quê? Porque o culto é fúnebre. O dia é terrível. O profeta está apertando até as últimas. O profeta está falando: vai haver juízo aqui. Vocês estão mortos, só falta enterrar. Estamos fazendo um culto para enterrar vocês. Estamos acabando com vocês. Vocês percebam aí? Percebam a partir do versículo 15. Percebam que tem algumas coisas aí interessantes. Olha só, a partir do versículo 15, eu escrevi assim, olha: na presença de Deus, quem ama odeia,
que você acha dessa minha frase? Na presença, em Berseba, na presença de Deus, quem ama odeia. Essa frase fora do contexto pode me apedrejar, não pode? Hã? Na presença de Deus, quem ama odeia. Está aí no versículo 15. Olha só. Verso 14. Buscai o bem e não o... Para quê? Vivais. Verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Então quem ama odeia o quê? Pegaram? Quem ama a Deus odeia o mal. Quem ama a Deus odeia as trevas. Quem ama a Deus tem prática justa. Então quem ama odeia. Na presença de Deus, quem ama odeia. Lá estava Jesus no capítulo 2 de João. E quando ele entrou no templo, Jesus foi tomado de uma indignação. Ele ficou revoltado com o que acontecia dentro do templo de Jerusalém. Ele fez chicote e começou a chicotear todo mundo. Mas Jesus não ama? Ama, mas odeia. Porque quem ama a Deus odeia o mal. Olha só. Alguém pode dizer que ama o bem e não se importar com o mal. Alguém pode falar assim, não, eu amo o bem, mas nem se importar, pode ser murista de muros. Não, eu amo o bem, eu amo Deus, mas você aborrece o que é errado, você levanta a voz, você fala, você se manifesta, meu irmão. Não, peraí, pastor, tem que entender o que, irmão? É uma mania esquisita dos evangélicos hoje. Não, peraí, né, pastor, cada lugar, peraí, estou num ambiente profissional. Estou num ambiente, mas não é ambiente. A questão é que porque alguns fanáticos fazem bobagens, nós não querendo fazer as bobagens dos fanáticos, incorremos em erros. Fazemos bobagens. Quem ama a Deus aborrece o mal, odeia o mal. Odeia o procedimento errado. Como é que você pode ver um cristão fazendo errado e passar um pano para ele? Então quem ama a Deus odeia o mal. Pegaram isso aqui? Então assim, alguém pode dizer que ama o bem e não se importar com o mal. Esse cara não ama Deus. Ele pode falar assim, não, eu amo, mas assim, eu não quero me intrometer. Ou então, alguém pode aborrecer o mal e nem se importar em amar. Por quê, gente? No nosso mundo ocidental, amar é um sentimento. Você precisa se desamarrar com essa definição. Porque no Ocidente, amor é sentir alguma coisa. Mas no mundo de Deus, amar não é sentir. Não é sentir. Amar é fazer, amar é agir, amar é ter uma ação. Não é sentir, irmão, irmã. Então, se você ama a Deus, você odeia o mal, você aborrece o que é mal. Você tem que ficar indignado com algumas coisas evangélicas, irmãos. Tem que ficar indignado, você não pode continuar nessa água. Essa frase montada, a gente tem que, tem que entender, né, pastor, o contexto. A gente tem que ver, cada hora. A nossa indignação tem que se manifestar. Por isso os profetas foram apedrejados. Por isso os apóstolos foram perseguidos, porque eles se manifestavam, mas a igreja moderna não quer fazer isso. Você trabalha com um montão de evangélico, meu irmão, que tem prática errada e você não abre a boca, porque é seu irmão, você fala. Uma estatística, fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é o espaço geográfico no Rio de Janeiro que mais tem cristãos por metro quadrado. É aqui mais tem cristãos. Mas é um dos lugares mais corrompidos do Rio de Janeiro. Chega a ser pior que as favelas. Não tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa errada, meu irmão? O lugar que mais tem evangélicos ser o pior lugar, não tem alguma coisa errada, Marcos? Não tem, Marcos, alguma coisa errada?
Tem. Não está batendo. Não tem, Gil, alguma coisa errada? Então eu quero fazer-nos refletir nisso. O profeta Amós parece que está falando nos nossos dias. Hoje o Brasil é um acontecimento religioso. O Brasil é um dos países mais famosos com relação à religião, com relação a procedimentos religiosos. Tem coisa para tudo aqui, para tudo que você quer tem aqui. Nós cristãos, protestantes, renovados, avivados, precisamos nos manifestar hoje em dia. Precisamos, porque esse povo aqui, as canções deles eram as melhores, os louvores deles eram altos, eram intensos, era um avivamento religioso, irmãos. Mas o Senhor fala: vou matá-los, vou acabar com vocês. Já avisei no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. No capítulo 4, ele chega a dizer, lembra lá, ó, olha lá o capítulo, volta para o capítulo 4, o versículo 5, 4, 5. Olha só, vocês oferecem sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publica ainda tudo isso, porque vocês gostam. Vocês são religiosos porque gostam de ser religiosos. Vocês gostam de parecer espirituais. Vocês gostam de que as pessoas os elogiem. Então no capítulo 5 ele fala: vou matar. Meu Deus, eu estou ouvindo isso dentro da igreja, tá? A igreja da esquina não fala não. Vou matá-los. Vou acabar com vocês. 14 e 15, vou encerrar agora. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, porque vocês estão mortos, só falta enterrar. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará com vocês. Perceba: aborrecei o mal, procedimento; amai o bem, procedimento; e estabelecei na porta, no tribunal, o juízo. Faça o juízo, seja justo. E ser justo aqui não é espiritual, é dia a dia, é procedimento. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José, porque eles eram descendentes de José. Eles achavam que só porque eram filhos de José, a presença de Deus estaria com ele. Só porque Berseba estaria com eles. Ele fala: não, vocês têm que mudar. Portanto, assim diz o Senhor do Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas vão dizer ai, 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 e ao lavrador vão chamar para prantear, até o que plantou vai chorar. Em todas as vossas vinhas haverá pranto, porque eu vou passar pelo meio de vocês. Sabe aquela frase que os futebolistas falam? Para dentro deles. Sabe aquela frase que os caras do futebol falam? Passa por cima dele, não sei quem. Para dentro deles. É isso daqui. Vou passar por cima de vocês. Se vocês não mudarem o procedimento, se vocês não pararem com essa vida de aparência, a Amós está falando isso. Vocês cantam o dia inteiro para mim, mas o procedimento não muda. Vocês me louvam o dia inteiro com a boca, mas o coração não faz por onde. Então, amar a Deus é odiar o mal. Então, se você fala eu amo a Deus e não fala nada, não faz nada, o seu amor não condiz. Talvez você bata no peito e você diga: tenho 15 anos de cristão, e daí? E daí? Jesus disse o seguinte na época dele: as prostitutas e os ladrões entrarão no reino de Deus na frente de vocês. Amai o bem e odeie o mal. Não adianta falar que está tudo bem, que eu sou de Deus. Manifestem-se. Manifestem-se. Ainda mais agora em um tempo de trevas no Brasil. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Você tem que ser o Berseba de Deus, o lugar da presença de Deus. Que você seja a Berseba de Deus. Que você seja a Berseba do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, não saia do seu lugar agora, meu amado, minha amada. Feche os seus olhos. Levanta a sua voz, peça perdão para o Senhor nessa noite, se é esse o caso. De repente já faz um tempo que você nem na igreja vem. Já faz um tempo
que você seja o lugar da presença de Deus. Que você possa se manifestar. Que você possa levantar a voz e aborrecer o mal, amar o bem, mas aborrecer o mal, falar contra o mal. Falar em nome de Deus que está errado isso e aquilo. Não para ser um puritano, não para ser um fanático, não, mas para trazer a justiça de Deus. Feche os seus olhos, levanta a sua